Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Esse é o podcast INA Empreendedores. É uma iniciativa da Igreja Nova Aliança de Londrina que tem como objetivo promover a expansão do reino de Deus através de líderes e empreendedores. Então, esse é mais um episódio. Espero que você aproveite bastante, que nós temos convidados especiais aqui. E o objetivo desse podcast é conversar com empreendedores e empreendedoras que estejam em diferentes estágios, conhecer seus desafios, estratégias e ferramentas e ouvir testemunhos de sucesso e às vezes de frustrações também. Estou aqui ao lado dos meus parceiros Michael Totti, Tiago Ferreira, e hoje nós temos uma convidada especial, que veio direto de São Paulo. Linda Lee está com a gente. Então, quero só apresentar rapidamente aqui a Linda Lee. Ela é fundadora e mentora da Kingdom Business 1212, é parte do movimento BAM Brasil, Business as Mission. Ela é conselheira da Bluefields, uma organização que tem realizado um importante trabalho de aceleração de empresas. É também evangelista em tempo integral na Igreja Presbiteriana Unida Coreana de São Paulo e é formada em Direito pela PUC São Paulo e mestre em Divindade pelo Seminário Teológico Servo de Cristo. Seja muito bem-vinda, Linda. A gente quer ouvir aí, conhecer um pouco mais de você. Obrigada. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, poder compartilhar o que Deus tem nos ensinado. Meu nome é Linda Lee, como foi falado. Eu sou esposa do Fred, somos casados há 13 anos e temos 3 filhos. A Isabela de 12, a Daniele de 10 e o Matheus de 8. Que legal. Tá vendo, gente? É possível ter uma família com 3 filhos, empreender, ser mentora. E trabalhar em tempo integral na igreja. Trabalhar em tempo integral como evangelista, tá vendo? Aí o pessoal pergunta, como você consegue? Aí a gente fala, eu não consigo. Por isso que eu preciso da graça, né? Nossa, como você consegue depender da cruz? É porque não tem outro jeito. Eu não tenho outro jeito. Linda, e a sua descendência é asiática, né? Como que é? Você é filho de coreanos ou... Sim, eu sou segunda geração de imigrantes coreanos. Sim. Então, eu já sou brasileira, nasci aqui. A imigração coreana não é tão longa, né? Eu sou só a segunda geração. Então, meus pais não falam português fluente. Minha mãe quase não fala. Então, eu aprendi o coreano por conta da minha mãe, mesmo estudando aqui, e filhos de imigrantes, assim, segunda geração, a gente fez muito traduzir para os nossos pais, né, as situações aí da vida. Que legal. E você, inclusive com o seu currículo aqui, diz que você está em tempo integral, né, na verdade, 24 horas por dia aí, como evangelista, trabalhando como mentora, ajudando alguns negócios também. Fala um pouco do seu dia a dia aí, tanto envolvida com a igreja quanto com os negócios, porque aqui o que a gente defende nesse podcast é que assim, é a mesma coisa, né? Para nós, fé e negócios é a mesma dedicação, né? Então imagino que é isso que você tem vivido nos últimos anos. Eu fiz a faculdade de Direito, mas eu não cheguei a exercer carreira, né? Eu entendi na minha relação com o Senhor que Ele estava me direcionando aí para o trabalho na igreja. Então, eu concluí o seminário e hoje eu faço parte do corpo pastoral da minha igreja. E ali, como evangelista, eu já trabalhei com crianças, com jovens e atualmente eu estou servindo nos grupos de células, né? Então, eu pastoreio os líderes das células na igreja. A gente tem um trabalho com mulheres, o de aconselhamento cristão e missões. E aí, dentro do Ministério de Missões, então, é que a gente tem trabalhado e desenvolvido essa temática aí da integração entre fé e trabalho. Na verdade, o nosso envolvimento da igreja como um todo com esses conceitos todos de negócios como missão, business as mission, kingdom business, surgiu, não sei se eu já posso introduzir aqui a coisa, né? Surgiu justamente de uma das conversas com um dos jovens que eu pastoreava. Então, no meio da semana ele me ligou e falou, olha, eu estou super em crise, preciso conversar. Então, pode vir. Ele veio na igreja e a crise dele era... domingo eu venho para o culto e eu encontro Deus e Ele fala muito comigo. Aí ele pegou e falou bem assim, jovem é uma maravilha, né? Assim, sem filtro, né? Ele falou, tudo que vocês falam ali, você está falando da pregação, né? Tudo que vocês falam ali,
eu concordo, eu acho que está tudo certo. Sim. Só que eu simplesmente não sei onde enfiar, assim, são as palavras dele, onde enfiar tudo aquilo que eu ouvi no domingo, na segunda-feira no meu trabalho, no meu dia a dia. E essa crise dele gerou uma crise em mim, como pregadora. Sim, né? Eu vou falar, né? Porque eu falei, nossa, então, ou seja, horas e horas de trabalho não tá servindo para nada. É tipo isso, né? Assim. E a gente teve uma conversa longa. E assim, é a graça de Deus, porque eu via mesmo que era o Senhor que estava trabalhando essa crise nele. E esse coração, né, desejoso de eu quero saber como que eu enfio o evangelho no meu dia a dia. Né? Então era uma crise que realmente foi o Senhor que gerou ali na vida dele. E aí eu entrei em crise e eu parei e falei, alguém já deve ter feito essa pergunta em outro lugar. Em algum lugar do mundo, na história, alguém já deve ter feito essa pergunta. Né, que a gente que fica no ministério, que é um trabalho, né, de academia, de educação, de pesquisa, de estudo para preparar, né, os estudos, a pregação e tudo mais, às vezes a gente, no meu caso, né, acabava perdendo esse contato com os jovens, na realidade, traziam para nós, então, os problemas reais, né, aquela dificuldade que a gente tem, que às vezes a igreja está respondendo pergunta que ninguém está fazendo. Mas quando as perguntas chegam, né, de forma objetiva, daí a gente realinha aí as nossas respostas, no caso, né? E aí eu fui pesquisar. Conversei muito com o meu pastor Jairo. E aí foi aí que a gente, então, encontrou o movimento BAM internacional, mundial. E descobriu que já fazia anos e anos que Lausanne tinha feito essa pergunta, né? E que eles já tinham desenvolvido uma série de materiais. Mas, na época, a gente quase não tinha nada em português. Não tinha nenhum livro impresso em português. A gente tinha uns papers traduzidos. Mas o que tinha de literatura em termos de Kingdom Business era tudo ainda em inglês ou outras línguas. E, justamente, naquele mesmo ano, o meu pastor recebeu um convite de igrejas, de uma grande conferência que ia acontecer na Coreia do Sul. E era uma conferência que a cada 3 ou 4 anos reunia missionários e pastores do mundo inteiro, coreanos. É uma conferência missionária para trabalhar esse tema, trazer renovação, ferramentas, né? E depois enviar de volta para cada pastor missionário para o seu país. E o tema dessa conferência era o que, adivinha? Business as Mission. Né? Legal. Aí o pastor falou, Linda, você não acredita o que é o tema da conferência? E ele foi para essa conferência na Coreia. Né? Então a gente entendeu e viu claramente que Deus estava trazendo isso para nossa igreja. E aí no ano seguinte, ou alguns meses depois, o meu pastor é formado na Fuller. Né? Ele fez mestrado em divindade na Fuller, em Los Angeles. E ele recebe o convite, sabe quando você é ex-aluno, que você fica recebendo os cursos, assim, né? Aquela mailing list, né? Uhum. E veio um intensivo de Business as Mission. E aí o pastor falou, eu vou lá e trago todo o material para você. Que legal. E ele fez uma semana inteira de intensivo, voltou e foi assim que começou aí a nossa trajetória. Que legal. Puxa, que da hora. Bom, já que você estava falando sobre BAN, né, o BAN, o Movimento Global, e Kingdom Business, você pode explicar para a gente melhor o que é cada um, como é que funciona? Com certeza. O BAM, que é o Business as Mission, é um conceito que nasceu em Lausanne, que é um movimento internacional missionário, né, que foi criado por referências aí, da história da igreja, como por exemplo o John Stott, né? E Billy Graham e outras grandes referências aí para nós. Então era um movimento que reunia missionários de diversas partes do mundo, periodicamente, para orar junto, para ter um tempo de renovação e para pensar junto soluções para os problemas concretos que esses missionários estavam enfrentando em seus campos. Então, se você acessar lá a plataforma da Lausanne, você vai encontrar todo tipo de tema. Né? Então, evangelismo de indígena, evangelismo na África, evangelismo para
pessoas em grande situação de vulnerabilidade, evangelismo para mulheres de todo tipo, porque foram temas que surgiram justamente da experiência prática desses missionários no campo. Que muitas vezes o missionário ele tem um treinamento teológico, ele tem uma formação teológica, e aí ele é enviado para o campo, e quando ele chega lá, ele não sabe onde enfiar a teologia dele, que é aquela história. Sim. Entende? E a gente acompanhou aí, né, ao longo da história aí, muitos missionários que se frustraram e tudo mais, então o Lausanne faz isso, né, de fazer teologia nesse sentido, né, de criar ferramentas e capacitação, né. E aconteceu que muitos missionários que estavam nos campos ali onde há evidente, né, perseguição religiosa, onde é proibido você pregar o evangelho, estavam encontrando a dificuldade de estarem sendo agora expulsos dos campos. Não pode mais ficar lá. Países que não estavam mais concedendo o tal do visto missionário, porque antigamente tinha isso. Sim. Né? E então eles se reuniram, oraram juntos, buscaram o direcionamento e entenderam que se não dá para entrar, tem que entrar no país. Se o país está se fechando, quanto mais ele se fecha, mais há necessidade de entrar o evangelho ali. Então eles entenderam que se não dá para entrar com visto de missionário, então tem que entrar com outro visto. Uhum. E foi dessa crise, dessa necessidade, dessa busca que veio então essa ideia de, bom, então nesse país aqui, o que dá para entrar? Qual é o visto que entra aqui? E na grande maioria desses países, no início, né, desse movimento aí, eram aqueles vistos de profissões relacionadas à saúde, né? Então médicos, dentistas. Mas com o passar do tempo, até eles não eram mais tão abertamente aceitos, porque esses países foram se reerguendo, desenvolvendo e tendo os seus próprios profissionais da saúde. Mas aí, com o movimento aí globalizando e toda aquela coisa acontecendo em termos de corporativo, aí o que começou a acontecer? Hoje é difícil você encontrar um país que não dá visto empresarial. Uhum. Que não dá visto para um empresário, para alguém que vai investir dinheiro, né, naquele país, que vai gerar emprego, que vai gerar renda e que vai trazer transformação ali para o próprio habitante ali daquele país. Então, foi assim que começou esse conceito. Por isso, Business as Mission. Então, a gente entra com o business, mas com um propósito missionário. Legal. E claro que esse processo aí teve vários erros também, erros e acertos. Então, no começo, você tinha gente entrando com empresa de fachada. Uhum. Né? E aí, o Senhor teve misericórdia e muita paciência e falou, gente, não é por aí também, né? Aí tem que ser, não pode ser empresa de fachada, aí tem que ser empresa de verdade. E aí, aquilo foi, então, sendo trabalhado, vários papers foram sendo feitos, escritos, missionários que tiveram essas experiências foram trazendo aí, né, a sua experiência prática, e aí foi se desenvolvendo uma série de materiais, né? E hoje a gente tem, graças a Deus, vários materiais aí que nos ajudam a entender a coisa. Então, a rigor, a definição do termo Business as Mission é essa. É um business, é uma empresa, um negócio que está estabelecido num país onde que está fechado para o evangelho. Uhum. Então, tem de ter essa característica transcultural, né? Esse é o termo a rigor. Então, no caso, o missionário ele tem a formação empresarial, né, ou da área que ele vai trabalhar profissionalmente, e também teológica. Daí a gente tem esse outro conceito que é muito semelhante, que é o Kingdom Business, que é a empresa do reino, que tem todas as características de uma BAN, só que ela não é transcultural. Ela é no lugar onde você está. Então, por exemplo, no nosso caso, a 1212, a gente era uma empresa BAN, com todas as características, só que a gente estava aqui em São Paulo, no centro de São Paulo, no Brasil. Então, a gente, a rigor, não é Business as Mission, é uma Kingdom Business. Então, é só isso que vai distinguir, mas as características são as mesmas. Uhum. Então, Linda, é uma empresa real, com o objetivo de ser sustentável, mas tem como propósito levar o evangelho e, lógico, fazer transformação social no meio onde ela está inserida. Isso. Legal. Eu acho que, né, de Deus isso, sem dúvida. Muito. Né, a gente crê que toda empresa tem uma característica social em si, porque ela vai gerar emprego, renda, mas
é diferente quando eu inicio ela com esse propósito, né? E eu creio também que Deus trabalha isso nos corações, e deve ter muita gente que vai estar ouvindo a gente aqui que tem certeza uma semente no coração de querer fazer a diferença, mas ainda não sabe como, né? Porque às vezes os dons e os talentos não são de missionários, mas sim de empresário, né? E creio que Deus deve querer falar também com essas pessoas. E aí eu vou pedir para você falar um pouquinho mais sobre a 1212, então, né? E depois você vai falar do novo projeto, que já está com uma outra empresa também, mas se puder explicar como era a 1212, como é que foi o trabalho de vocês. Então, a partir da conversa dessa crise com esse jovem, a gente fez a pesquisa, encontrou esse movimento Business as Mission e lemos tudo o que tinha disponível a respeito. E aí, paralelamente, nós encontramos um movimento que é bem semelhante, mas é secular, que é o do social business, né? Que é um movimento que busca também, através do negócio, através da geração de emprego, de renda, levar transformação social ali, uma melhoria na qualidade de vida, especialmente em países ali, em realidades muito, muito vulneráveis, né, e com grande necessidade. E aí, então, montamos uma equipe, né, anunciamos isso para os jovens, no caso, para a igreja como um todo, mas a adesão maior foi, de fato, dos jovens, porque assim como esse que me procurou, essa era uma crise que os jovens tinham, né? Então, eu acho que quanto mais tempo você vai ficando na igreja, no caso os mais velhos, acho que todo discípulo de Cristo já teve essa crise. Mas talvez por não ter encontrado resposta, ou ter achado que era errado perguntar, não sei. Mas aí o jovem, e cada vez mais essas gerações mais novas, não tem medo nenhum de perguntar, muito pelo contrário. Sim. Né? E aí, então, aquilo foi assim, comunicou ao coração deles, né? Então, muitos tiveram interesse, quiseram conhecer o assunto. Então, nós criamos na igreja vários grupos de estudo. Então, todo ano, a gente tinha de 2 a 3 grupos de estudo. Abria inscrição, tinha lista de espera, era uma loucura. Todo mundo queria entender o que era Business as Mission. Como era possível integrar fé e trabalho. Então, nós fizemos vários estudos, seminários, fizemos também pesquisas de campo. Nós cavamos modelos de Business as Mission que a gente não encontrava no Brasil, né, naquele momento específico ali, há 8, 9 anos atrás, mas a gente encontrou, por exemplo, organizações sem fins lucrativos, só que já estavam desenvolvendo algum tipo de trabalho nesse sentido de profissionalização, de encaminhamento da pessoa para empresas. Então fomos, né, viajamos o Brasil, pesquisamos e participamos também do congresso né, que no caso, não é cristão, sobre social business, na Alemanha, né? E aí o pessoal, os jovens botaram o dinheiro ali, pagaram, falou, eu quero ir lá, quero aprender, quero ver como esse negócio funciona, né? E foi um tempo assim de muito aprendizado. E aconteceu que um desses vários grupos de estudo que fizemos na igreja aconteceu de ser um grupo com perfil de jovens adultos, já profissionais, né, na faixa dos 35 para 40 anos, que já estavam no mercado de trabalho há cerca de 10 anos ou eram já donos dos seus próprios negócios. E foi um grupo bem difícil, assim, né? Porque o povo estava cético, né? Não sei. E aí falam, por quê? Pela minha experiência, né? E aquele negócio, assim, né? E aí um deles falou assim, mas você já viu esse negócio dar certo em algum lugar? Aí você pega o material lá e fala, não, porque na Índia, né, na África e no Nepal. Aí ele, não, eu estou falando aqui do Brasil. Nessa nossa realidade complicada em termos de legislação fiscal, trabalhista, corrupção, e não sei, aqui no Brasil, já viu? Então, parece que não tem ainda. Né? Tá, esse negócio não vai dar certo. Não, mas por que não vai dar? Se é de Deus, vai dar certo, tem que dar certo. Aí ele desafiou, falou, então vamos abrir uma e vamos ver se dá certo. Foi bem assim o negócio, né? Super espiritual. Sim, não, total. Desafio, né? Então vamos ver se vai dar certo. Aí eu falei, então vamos, então tá bom, vamos abrir a empresa. Tá, você topa, tá dentro, vai investir seu dinheiro? Vou investir meu dinheiro, vamos. Então tá bom, então vamos começar. Aí, e ninguém acreditava, né? Depois nem eu acreditava. Eu falei isso, que eu vou abrir, porque a gente vai abrir uma empresa.
E graças Nada ao como um Senhor jovem mesmo. desafiando. Nada como um Pois desafio. é. E aí, então, a gente montou uma equipe de profissionais. Então, um consultor de negócios que tinha experiência em trabalhar business plan, o pessoal da área de finanças, um advogado. Montamos uma equipe e começamos a montar aí o plano de negócios, o projeto de negócios. Que área que a gente vai trabalhar? Como tinha essa questão paralela aí, né, dos nossos parceiros, organizações missionárias e sociais, que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade, trabalham todo o processo de restauração. E eles já vinham compartilhando conosco que, puxa, será que alguém não pode dar um emprego para essa pessoa? Que ela precisa entrar no mercado de trabalho, mas por conta do seu histórico de vida, enfim, várias condições, ela não consegue. E ela precisa, né? Seria, no caso, a etapa final desse processo de restauração da pessoa, quando ela trabalha, quando ela pode caminhar aí com as suas próprias pernas. Então, a gente entendeu que essa empresa que a gente abrir tinha que cumprir esse impacto social, que a gente chama de empregabilidade direcionada. Então, cada empresa ela pode gerar o impacto social, o impacto missionário que lhe é proposto, né? O que ela entende que ela é capaz de fazer. Não precisa uma empresa fazer tudo, né? Resolver o problema ambiental e do vulnerável, situação econômica, não precisa da fome, não precisa fazer tudo. É por isso que tem o corpo de Cristo, né? Cada um tem que achar o seu lugar ali. A gente entendeu que a gente queria dar oportunidade de emprego. A gente queria empregar aquela pessoa que ninguém queria empregar. E aí, pensando nisso, nós falamos, então vai precisar ser um negócio que não exige alta qualificação profissional. Né? Um tipo de serviço ou produto que uma pessoa que não concluiu nenhum curso, que não tem nenhum tipo de possa realizar. Então, pesquisamos. E nós queríamos entrar na área da construção civil, né? Inclusive visitamos algumas organizações que trabalhavam nessa área e tudo mais. Mas é engraçado, né? Deus não abriu a porta, não. É que eu tomo cuidado porque esse negócio que quando a porta abre é Deus e quando fecha... Não, porque às vezes Deus fecha a porta bem fechado e trancado, né? Que é para ensinar a gente. E às vezes o diabo abre a porta bem escancarada, que é para enganar. Verdade. Mas assim, ali a gente discerniu e entendeu que não era aquele caminho. Como descendente de coreanos, a história da imigração e da colônia coreana é marcada pela indústria têxtil, né? A maioria dos coreanos se envolveu com essa parte de confecção de roupas, né? A gente tem uma estatística aí que hoje, 2021, já com certeza deve ter mudado, mas até há uns 8 anos atrás, que foi quando a gente começou tudo isso, mais de 80% da produção nacional do vestuário estava na mão dos coreanos, dos imigrantes coreanos. Saía de lá. Claro que de lá, do centro da produção, passa por outro que vai revender, no caso. Mas a produção era a maioria dos coreanos. Mas aí, eu sou segunda geração, hoje a gente já tem terceira, quarta geração, e a gente está tendo aí um redirecionamento, né? Muitos desses descendentes não estão indo para a área da confecção, estão se profissionalizando em outras áreas, mas o pessoal da minha geração, eu tenho muitos amigos que ainda estão na confecção, que a gente é segunda geração, né, que recebeu o negócio aí do pai. E claro que a primeira coisa que a gente falou foi isso, então vamos entrar na área da confecção, mas aí, como tem, né, todo aquele... já está anos fazendo e fazendo tudo com bem... Não vou falar errado, né? Mas errado. Não tem outra forma de falar, exatamente, né? E aí o pessoal não queria coçar ali onde estava, e queria achar outro lugar para coçar. Então nós fugimos, né? Digamos assim, dali. O pessoal não queria. Não, confecção não, linda, é muito complicado. Não, confecção aí que não vai dar certo. Não, confecção é muito complexo. Não, é muito desafio e tal. E aí, né, aquele negócio, desafio, complicado, não dá, aí a Linda já vai, né? Não, então é isso mesmo que vai ser, então, né? Para mostrar a glória de Deus, então, tem que ser. E aí fecharam, quer dizer, as portas não abriram na área de construção civil. E aí um dos membros da equipe falou assim, se for pensar que tem que ser um negócio que exija pouco investimento, que requeira, né, pouco investimento e tenha baixo risco, ele tinha uma confecção, né? Ele falava, eu não consigo pensar em outra coisa que não seja da nossa área mesmo, porque aqui mais de 60% dos membros da igreja trabalham com isso. Então, pelo menos serviço não vai faltar.
né? A gente sim. vai conseguir gerar e aí ver se o negócio dá certo, mas se cada um mandar um corte para 1212, falir não vai. E aí houve aquela resistência. Será? Não, mas é muito complexo, tem o desafio A, B e C. Mas vamos, então vamos. E aí a ideia era, então, abrir uma oficina de costura para poder atender a demanda de todas essas produtoras de roupa, confecções. Mas a costura, ela é complicada, porque ela exige, né, uma qualificação. Não é assim, a pessoa nunca costurou, aí faz um curso de um mês e já sai certo, costurando. né? Não, né? E aí eu descobri, que eu não era dessa área, né, que existe uma outra etapa nesse processo de produção que chama acabamento. Então, o que acontece? A roupa é costurada na oficina de costura. E essa roupa que foi costurada, ela precisa passar por uma revisão. Alguém precisa ver se não tem um defeito, cortar os fiapinhos de linha que sobraram, passar, dobrar, embalar, pôr o tag, para aquela roupa poder ser colocada na prateleira e vendida. E a gente descobriu que, quer dizer, esses próprios irmãos da equipe já faziam isso, sabiam que eles terceirizavam esse serviço. A maioria fazia dentro da produção da empresa, mas alguns estavam terceirizando esse serviço. E aí ele falou assim, vamos fazer passadoria, porque o investimento é baixo, bota 2 ferros ali, né? Compra os saquinhos, e o risco também vai ser menor. E qualquer um aprende a passar, dobrar, ensacar. Mas isso, na verdade, não é qualquer um. A gente descobriu que tem gente que não aprende, não. Parece simples, mas exatamente, né? precisa ser certo. E foi assim que a gente começou, então, com o serviço de passadoria. E, de fato, os nossos primeiros clientes foram membros da igreja. Que legal. Né? Que arriscaram seus cortes, sabendo disso. Né? Então, eu vou dar um corte para você, então, mas você sabe que a gente está em treinamento. E a gente teve membros que mandaram cortes assim, Linda, esse corte aqui pode estragar. Eu separei um corte para você, que treinar, é o dinheiro dele ali. É a forma dele ofertar. E aí você descobre que tem várias formas de você ofertar. Né? E aí, quando a gente começou a costura mais para frente, depois, inclusive, teve irmãos que mandaram corte que pode estragar. Esse aqui é assim, eu fiz minhas contas, trabalhei meu estoque. Esse corte é para vocês treinarem a costura. Que legal. Se o que der certo, você me manda, que eu vendo. O que não der certo, pode descartar. Puxa. Né? E foi assim que a igreja foi se envolvendo. E a gente nasceu, então, como 1212, trabalhamos aí em passadoria. A passadoria, ela é um modelo de negócios que não é sustentável do ponto de vista do negócio financeiro. Por quê? Porque é um serviço muito barato, simples. E lá no centro de São Paulo, ali no polo da produção, você vai encontrar centenas de empresas que fazem passadoria, que são informais, que não tem CNPJ, os funcionários não são registrados, e que há um certo nível, sim, de exploração de mão de obra. Sim. Então, não dá para competir. A gente sabia dessa realidade, então nós fizemos um plano de negócios híbrido. Não dá? Então, quanto a gente precisa para aguentar quanto tempo? Para ver se a coisa vai dar certo ou não. Sim. Aí o pessoal do financeiro queria me matar, né? Aí era um monte de planilha lá, e aí eles fizeram e falaram, 3 anos com X de capital inicial e tendo uma entrada de Y, mas assim, o nosso limite era 3 anos. A partir do 4º ano você tem que começar a costurar. Porque daí a costura já é diferente, né? Um serviço qualificado, tem uma margem de lucro maior, tudo mais. E aí, então, nós fizemos esse plano de negócios híbrido aí. E no ano 4 da 1212, a gente começou a costura. Né? E o 4º ano foram vários desafios, vivemos vários milagres de Deus. Tentamos fechar várias vezes, Deus não deixou. É cada história, assim, da gente com a papelada para fechar a empresa, pronta em cima da mesa. E aí alguém bate na porta da 1212. Né? E o Senhor fala, não é hora de fechar agora. E aí, eu não sei se eu já posso avançar e contar. Não, fica à vontade, a gente está ouvindo aqui, tá ótimo. Não deixa fazer pergunta. Eu ia perguntar quem trabalhava na 1212, né? Quem eram as pessoas em situação de vulnerabilidade, mas quem eram essas pessoas, né? Então, quem administrou a 1212 foi a Érica Park.
né, que é uma irmã da igreja, que era outra jovem, que tinha essa crise de como viver. Ela também formada em Direito, formada em Teologia, né? E quando ela ouviu a proposta, ela falou, nossa, é isso que eu quero. É isso que eu quero para a minha vida. Então, ela que assumiu como proprietária da 1212. E eu mantive essa relação de mentora. Então, como qualquer empreendimento, né, o empreendedor faz tudo. Sim. Imagina se o empreendedor tem dinheiro para pagar marketing, fotógrafo. Não tem, ele que faz tudo. É um sonho, né? Mas não é realidade, exatamente. Né? No início ali, então a gente fazia tudo, assim. A gente brincava que a gente ia visitar o cliente e ele perguntava, e aí para quem eu ligo? Para mim mesmo, né? E depois para ir buscar, quem busca? Eu mesmo. Em USA. Né? E aí, como eu tinha o trabalho na igreja também, tinha as duas funções para fazer, quem assumiu a empresa foi a Érica, que inclusive é minha cunhada, né? Ela é esposa do meu irmão. E ela abraçou a coisa, ela teve 2 filhos nesses 5 anos, lá dentro da 1212, um sacrifício, uma entrega, assim, e uma paciência, né? E aí eu vou explicar essa questão da paciência respondendo a sua pergunta. A gente sempre trabalhou e a gente entende que o que funciona é o trabalho em rede, né? Que na verdade é o reino de Deus. Sim. Então a gente sempre trabalhou junto com organizações missionárias que nos enviavam, nos recomendavam pessoas para passar pelo processo seletivo ali e ser contratado por nós. Então a gente não saía na rua para pegar alguém e oferecer um emprego. A gente fez isso no começo. E a gente entendeu que não era o caminho, né? Nem para nós, nem para aquela pessoa e nem para a empresa. Então, nós, como seres humanos, a gente é complexo. Uma pessoa que tem toda uma desestrutura de história de vida, familiar, de hábitos, que ainda precisa de um profundo discipulado, essa pessoa não tem condições, né, de ter um emprego regular. Não que não tenha, mas é muito difícil. Ela precisa passar por todo um processo integral aí, né, de cuidado, de restauração. Então, a gente viu que isso era lindo do corpo, né? Igrejas acolhendo essas pessoas, organizações missionárias trabalhando, profissionais contribuindo aí, e aí a empresa, então, abraçando junto com... assim, várias pessoas dando as mãos para resgatar, restaurar uma pessoa, né? E a gente viveu isso. E então a gente passou por nós, né, egressos do sistema penitenciário, homens com histórico de rua, né, de uso de entorpecentes, mulheres com histórico de prostituição, refugiados, muitos refugiados passaram por nós, e pessoas de diversas realidades aí de vulnerabilidade passaram por nós, né? E aí a Érica a gente recebeu vários sírios que não falavam inglês e nem português. E aí, Lina, o que fazia? E aí, fala em coreano mesmo, porque não entende nada, né? Não faz diferença, né? E a Érica desenhava no papel as coisas para tentar explicar, e era mímica, e era Google Translator. Uhum. Graças a Deus pelos smartphones, né? E aí digitava, aí a outra digitava, né? E aí mostrava, e aí às vezes a tradução saía daquele jeito esquisito, né? E a gente ia se acertando. Mas aí quando a gente recebeu, por exemplo, um rapaz egresso da Fundação Casa, 18 anos, menino dobro de mim, assim, pro lado e para cima. Imagina a mão dele, 5 vezes maior que a minha, tendo que dobrar uma blusinha feminina daquelas de tecido bem molinho, sim, né? E colocar no saquinho do jeito dobrado que tá. Imagina quantas tentativas ele não fez. E a Érica lá, em todas essas tentativas do lado dele. Não, de novo. Aí tira o saquinho e dobra de novo. É na hora que vai pôr, desdobra. Aí tira de novo e dobra de novo. E põe no saquinho e desdobra. E até ele querendo desistir, mas a Érica lá não. Não desiste. Né? Eu tô aqui com você, vou te ensinar até você aprender. E ele ficou com a gente 9 meses.
E as blusas que ele dobrava ficavam impecáveis. Nossa. Eu falava, você não sabe como que é a cara da pessoa que dobrou essa blusa aqui, não vai acreditar. Que nem eu consigo dobrar a blusa desse jeito aqui, né? E aí foi assim, então, que a gente recebeu diversas pessoas. E que interessante, né? Não tem forma melhor, Linda, de resgatar alguém, de dar dignidade para ela, né? Um trabalho, uma profissão, Sim. por mais simples que seja, né? Sim. Pessoa que sai numa condição de rua, de uso de entorpecente, de prostituição, poder ter um trabalho, ser remunerado por aquilo, aprender e viver, então, parabéns, que trabalho incrível, né, Thiago? E eu acho muito legal, né, falando da Jéssica, Jéssica, né? Érica, perdão, né? Esse acreditar na pessoa, né? Porque às vezes a gente fala, não vai dar certo, né? Ou tenta um pouquinho, 2, 3 vezes você já desiste, né? Mas tem que ter esse acreditar que a pessoa tem condição, tem capacidade, né? Vai conseguir e perseverar. Algo que no momento que a gente já está tão imediatista, né? Que a gente vai contratar alguém, a gente quer alguém que venha pronto, que já saiba fazer, que de preferência que não precisa nem ensinar, né? Que a pessoa chegue e vá fazendo, né? Mas vê que precisa ter uma visão diferente, né? Você tocou num ponto muito importante que precisa ser falado. Não é romântico. Sim. Né? Não tem romantismo. Sim. Tem Jesus. Tem que ter muito do espírito ali. Amor, né? Mas não é romântico. Então, assim, a gente tinha esse rapaz que demorou, acho que foram uns 3 meses até ele conseguir dobrar uma roupa, mas a gente precisava ter outros profissionais ali. Sim. Então, uma empresa do reino, ela precisa ver isso, né? É como se a gente fizesse a tal da cota, a cota do reino, a cota missionária, digamos assim. Senão, a empresa não tem como ela sobreviver, não tem como ela funcionar. Sim. Então, é importante que cada empresário, empreendedor, se você é alguém que emprega pessoas, você tenha essa visão, né? De intencionalmente pensar, no mês que vem, quantas pessoas não capacitadas eu consigo contratar? Em quantas vidas eu consigo investir? Igual quando a gente faz essa avaliação das nossas finanças e começa a ofertar para um missionário em campo e assim por diante, né? Por que não também pensar, olhar as nossas finanças e olhar para a minha empresa dentro do meu quadro de funcionários, né? Quantas pessoas, exatamente, perto, né? Uma pessoa vulnerável, né? Realmente sem condição, trazer ela para dentro da exatamente, empresa, né? É uma pessoa que não vai produzir, que vai demorar vai demorar. para ela dar o retorno, mas em quem eu vou estar investindo, né? E fazer essa conta, por quanto tempo eu consigo investir e por aí vai. Então, assim, conta atrás de conta, né? E com muita oração. Linda, qual dica que você dá para a empresa que quer fazer esse trabalho, quer abraçar? Por onde que ela pode começar? Né? Por exemplo, eu tenho uma aptidão, quero abençoar essas pessoas, mas eu não sei por onde começar, quem eu procuro, né? Porque a pessoa, né, o empresário, né, ele tá acostumado em receber já uma mão de obra pré-qualificada, né? Ele vai qualificando, mas quando recebe uma mão de obra que é um ex-presidiário ou uma pessoa, né, que, enfim, vive uma situação de rua, é mais complexo, né? Por onde que ele pode começar? Então, a minha recomendação se você já tem uma empresa, você tem que começar se organizando, fazendo essa conta que eu falei agora, né? Então, se o impacto que você quer gerar, né, do ponto de vista missionário e social, é a empregabilidade, nesse caso específico que foi o nosso caso, então pensar nisso. Quando, né, e o quanto eu consigo investir? Quantas pessoas eu consigo trazer para dentro da empresa? Por quanto tempo? E se planejar primeiro nesse sentido, tem que se planejar. Porque senão, se você trouxer um monte de gente e contratar e pagar, e a pessoa não vai produzir, aí você não vai conseguir entregar o seu produto para o cliente. E aí a empresa vai falir, aí ao invés de ajudar, você só atrapalhou, porque agora não é só um desempregado, você é o segundo desempregado nessa vida, entende, né? Aí aumentou o trabalho para quem precisa socorrer. Então precisa se organizar e planejar, mas tem que ser feito de forma intencional, né? E tem de ser feito também com cruz. Por que eu falo isso? Porque muita gente fala, quando eu me tornar o empresário de uma mega company, aí eu vou dar emprego para todo mundo. É sempre depois, né? Mas a pergunta que o Senhor nos faz é, o que você tem aí? O que você tem? Né? Quem não está intencionalmente entregando o que tem hoje, os seus 5 pães e 2 peixes,
não vai entregar depois mais para frente. Porque é uma questão do coração, não é questão de quanto que você entrega, porque Deus não precisa de nada, na verdade. Exatamente. A primeira coisa é essa. E a segunda, pela nossa experiência, e eu acredito que podem ter experiências diferentes, né? Mas no nosso caso, essa parceria com organizações missionárias. Ah, legal. Né? Então, porque esses missionários que trabalham especificamente com pessoas em situação de rua, missionários que trabalham especificamente com refugiados, eles têm uma sabedoria de Deus, eles têm uma experiência, eles têm uma autoridade que a gente tem que respeitar e reconhecer. E que às vezes eu não tenho, né? Então, ele vai saber melhor a necessidade da pessoa. Às vezes ele tem uma estrutura de atender a necessidade, um tipo de necessidade da pessoa que eu, como empresa, não vou ter. E aí a gente vai somando aí, né, o nosso serviço, o nosso amor em prol daquela pessoa. Então, acho que 2 dicas fundamentais. A primeira, se organizar e ser intencional. E a segunda é conversar com parceiros, né? Trabalhar, ir lá visitar um missionário que você conhece há muito tempo, uma organização, e falar, olha, né, tem uma empresa, por exemplo, a gente tem um parceiro muito querido, o Capelete, que trabalha com homens. E ele queria muito enviar, mas quando ele conversou com esses homens, que tem alguns deles históricos de rua, de travestismo e tudo mais, quando eles falaram, é fábrica que mexe com roupa de mulher, aquilo mexeu com eles, entendeu? Falou, nossa, não sei se eu estou preparado para mexer com roupa de mulher todos os dias, porque ele está num processo de restauração. Sim, sim. Então, não era a 1212, não podia atender a realidade para eles. Mas, de repente, se você tem uma empresa que trabalha na área de construção civil, sei lá, com obra, outro tipo de... Uma fábrica mesmo, exatamente, né? Aí você pode ser essa empresa, esse empresário que vai acolher essas pessoas. Né? Porque existe essa necessidade real ali, naquela realidade daquele campo. Né? Então, conversar, ter humildade, né? Não ser prepotente, arrogante, achar que agora eu vou usar minha empresa para salvar todo mundo. Né? Se Jesus tiver misericórdia para deixar você participar de um pedacinho do processo que Ele está fazendo, né? E que muitos já estão fazendo há mais tempo que a gente e muito melhor, nossa, a gente tem que dar glória a Deus. Né? E é isso que a gente tem que buscar. Legal, isso aí. Que aula, hein? Puxa, tinha que gravar aula 3 de amor, horas né? de podcast aqui com você. Uma aula de amor, né? De compaixão. E agora você está falando, né, contando desde 1212, mas você está num projeto novo agora, né? Também na mesma linha, só que diferente, estava nos contando, né? Você pode compartilhar com a gente também? Então, esse é spoiler, né? Isso é bom, a gente gosta. A gente encerrou as atividades da 1212 no ano passado. Assim como muitas empresas, o impacto do período fechado Pandemia, né? foi muito forte. Como a gente era a ponta, né, o serviço, então o risco para nós era muito maior. Sim. Porque os nossos clientes fecharam a produção. Quando eles voltassem a produzir, a gente não sabe se eles iam vender. Uhum. E aí, se eles não vendem... Então, para nós, tem um segundo... Assim, espera 2 vezes mais, né, a volta. Então, o risco era grande e a gente decidiu suspender as atividades. Fechamos a empresa mesmo, CNPJ, e desde então estamos em oração aguardando o Senhor. E aconteceu que há alguns meses atrás a gente teve aí essa ideia de começar a produzir correntes, né, para máscaras, que chama Salva Máscara, né? É um produto que ainda não é muito difundido aqui no Brasil. Mas a gente está em fase aí de validação do produto. A gente está testando no mercado para ver. Muita gente nunca viu, né? Nunca tinha ouvido falar. E essa ideia veio daqui do Brasil mesmo ou veio de alguma coisa de fora? Essa ideia veio da minha casa mesmo, né? Porque uma tem necessidade, uma assim. amiga minha fez no ano passado, que ela ficou em casa também. E aí ela tem um lado artístico, aí não sei de onde veio a ideia dela, né? Não cheguei a perguntar isso. E ela começou a vender correntinhas para criança, correntinhas para máscara. E quando eu vi, eu achei genial a ideia. Eu falei, nossa, eu quero para os meus filhos. Comprei para os meus filhos, eu achei tão útil, né? Porque é aquela história, né? Você tira a máscara, aí você já faz assim, tudo errado, né? Sim. Ali.
Manusear que é assim, Puxar o elástico, Aí põe na mesa, que está toda contaminada, põe no colo, né? Aí levanta e esquece, a máscara cai. E a criança que sai de máscara e depois ela sabe onde está a máscara, né? Ela sai com e volta sem, né? A gente ia dar uma volta no parque e era direto assim, as mães falando, cadê sua máscara, menino? Cadê sua máscara? As máscaras vão se perdendo no caminho. E eu achei fantástica a ideia. Ela se inspirou, na verdade, fora, né? Nos Estados Unidos é bem popular, assim. E aí eu comprei para os meus sobrinhos, dei de presente para um monte de gente. E foi isso. E aí, outro dia, eu encontrei com ela, falei, como é que tá o negócio lá? Dela, não, parei. Faz tempo que eu parei, porque eu falei, não pode parar esse negócio, gente, vai, né? É super Genial, vendável, né? é uma ideia tão boa. Só eu comprei um monte. Ela falou, você era minha cliente VIP. Aí eu falei, mas você não pensa em voltar? Ela, não penso. E ficou. E aí eu fiquei com aquele negócio encucado, né, na cabeça. Porque aqui, rapidamente, que eu sei que a gente já está no tempo, mas uma das organizações com que a gente trabalhou em parceria me perguntou várias vezes, Linda, porque essa organização, a Vila Cairós, elas são uma casa que acolhe mulheres. Então, é um ambiente familiar, onde essas mulheres com histórico de situação de rua e outros históricos são restauradas. E várias vezes a missionária Paula, que é minha amiga, perguntava, Linda, não tem nada da 1212 que dá para a gente fazer aqui em casa, porque é longe, né, da 1212, fica em Mogi. E não tinha, né? Na época a gente ainda não tinha estrutura para arcar com os custos de levar e esperar e voltar, enfim. E aí aquilo ficou para mim, né? Puxa, a 1212 a gente conseguiu fazer, mas isso a gente não conseguiu resolver, né, para ela. E aí, quando tive essa conversa com essa amiga que parou as correntes de máscara, com estudo, enfim, começou a vir um monte de ideia na cabeça, né? Ainda não sei se foi o Espírito Santo falando mesmo, ou se eu que estou meio doida, e a gente está esperando para ter mais segurança nesse sentido. E aí fizemos uns testes, compramos lá as pedrinhas, fizemos algumas correntes, e a aceitação tem sido muito positiva. Que legal. Né? E distribuímos ali, né, para algumas crianças. Meus filhos mesmo assim, cada dia eles iam com uma corrente diferente para a escola. Que legal. Estão fazendo marketing de graça, exploração de mão de obra infantil. E aí foi um rebuliço assim na escola deles, dos meus sobrinhos, filhos de amigos e as mães, todo mundo querendo saber onde que eu acho uma dessa, né? E aí, como quem compra as máscaras infantis são as mães, eu comecei a receber pedido para correntes para adulto, para as mães e avós. A avó via e falou, nossa, eu também quero um desse, né? Não com porque é prático, pingentinho. Né? Exatamente. Porque eu vi você usando ela ali. Né? Você pegou, tirou ela e colocou aqui, ficou, Né? É muito prático. Aí a gente vai ter o lançamento oficial na semana que vem e ver se dá certo. Mas a ideia é que a produção dessas correntes, isso dá para fazer no Vila Cairós. Olha, que legal. Ou em outras organizações e instituições. Isso a pessoa consegue levar para casa dela e fazer. Né? E vender o serviço dela, que é diferente da costura. Sim. A costura, para começar, tem que ter uma máquina na casa dela. Né? Mas a costura, a produção industrial, ela é sectarizada. Uma pessoa não fecha a camisa inteira sozinha. Ela faz uma parte. Uma fecha o lado, a outra põe a manga, a outra faz a gola. Isso é produção industrial. Não dá para fazer assim, distribuindo, né, as partes. Então, é algo que é um negócio meu e do meu esposo, que a gente começou junto, e a gente está orando e entregou na mão de Deus, como sempre. Né? Uma lição que a gente aprendeu assim, de forma bem dura, mas assim, profunda. Né? É duro, mas é cheio de amor, é que não é nosso. Nada é nosso. Né? Então, a 1212 também não era nossa. E Deus nos ensinou ali que Ele que deu. É o Isaac, né? E se Ele disser, me entrega, eu tenho que entregar, porque não é meu. Exatamente. Né? Então, a gente acha que a gente aprendeu a lição, né? Mas de vez em quando a gente dá uma... né? Normal. Aí a gente está esperando. Mas o nosso sonho é esse, né? Além de trabalhar a produção das correntes, com esses parceiros, também gerar demanda de costura para outras organizações em termos de embalagens, e as ideias são muitas aí. Não, e é uma chave você poder levar até uma casa de recuperação, porque você comentou com a gente que esse transporte das pessoas que estão na casa de recuperação até o local de trabalho costuma ser
muito arriscado, né? Pode As pessoas ser. podem se Uhum. tentadas ali a retornar para um lugar, sente um cheiro, vê alguma Isso. coisa, encontra com alguém. Uhum. Então é uma chave também poder levar até lá. Seria. Legal. Linda, uma coisa que pra gente encerrar aqui, eu vi num podcast seu e eu nunca vi ninguém tratando desse tema da forma como você abordou. Você disse que na indústria da confecção existe ainda muita coisa errada, muita exploração de mão de obra, né? E aí te perguntaram a raiz disso, qual a causa, de onde começou, como começa tudo isso, né? E você elencou uma série de coisas e uma delas é do próprio consumidor, eu como consumidor, buscar tanto por preço, valorizar tanto aquela compra ali muito barato, e que isso, de certa forma, pode ser uma das causas de chegar dentro da cadeia produtiva, porque é insustentável e inviável, né, vender por determinado preço se eu faço tudo de forma legal, se eu faço... Então, eu só queria que você fizesse uma abordagem final disso, porque eu achei muito prático, eu nunca vi. Eu concordo com tudo que você disse, mas eu não sabia nem elaborar a forma como você explicou isso na visão que você teve, de repente, na 1212, dentro desse contexto. E eu acho que isso não serve só para a confecção, para o geral, né? Eu sempre falo que isso daí foi pegadinha de Deus comigo, porque eu não imaginava a complexidade dessa indústria têxtil, né? Então, assim, é uma cadeia bem complexa, desde a produção do algodão. Verdade. Onde há um registro de alto índice de exploração de mão de obra, né? Trabalhos análogos ao trabalho escravo, né? Como é definido pela nossa legislação. Então, eu não fazia ideia disso, né? Então, a gente começou a ver isso, que o pessoal ficava reclamando que o nosso preço era muito caro. Eu falei, mas por que é muito caro? Aí eu fui ver nos vizinhos, era menos da metade do nosso preço. E eu fazia a conta, falava, como ele consegue fazer por esse preço? E aí eu fui conversar com esses vizinhos, porque ele nem CNPJ ele não tem, né? Nenhum dos funcionários dele. E a gente ia embora depois de cumprir, né, o limite permitido por lei de trabalho, e eles ainda estavam a todo vapor lá trabalhando, os funcionários dele. Então não tinha como ser competitivo mesmo nesse sentido. Então a gente tinha que explicar para os nossos clientes, né? Olha, o nosso valor é esse por causa disso, é sua escolha. Né? E a gente teve vários clientes que se organizaram também, que falaram, Linda, hoje, na minha realidade, se eu te der toda a minha produção, eu quebro. Né? Porque a gente também pode ser romântico. Tem a realidade, a carga tributária. A gente queria dar um salário equivalente a 2 salários mínimos para o nosso funcionário. Mas você paga um salário mínimo, mas você tem o custo de 2 salários mínimos. Sim, exatamente. É assim que funciona a coisa. É muito difícil mesmo essa parte. E aí, mas é difícil, mas a gente leva para o Senhor, aí ele vai falar, então, ou muda a lei, ou tem que funcionar. Ou muda a lei, ou tem que funcionar. Porque a terceira via é a corrupção. Sim. E você acha que essa é a minha vontade? Não é. Então eu falei, então vamos fazer as duas coisas. Vamos tentar mudar a lei, e aí a gente foi bater, gabinete de deputado, as coisas malucas que a gente já fez. E também a gente falou, vamos fazer dar certo esse negócio. Sim. Né? E aí tinha esse desafio, mas para você ter uma ideia, como que faz para abrir uma empresa? Né? Eu, Linda, que nunca nem sabia que tinha o negócio lá, a subseção de não sei o que, da junta comercial e tal. Aí como que faz para abrir? Aí o irmão falou assim, não, você vai e abre na empresa. Aí eu fui lá na junta, aí o cara falou assim, precisa desse documento, alvará de funcionamento. Alvará, tá. Alvará o quê? E como que faz o alvará? Para tirar o alvará tem mais esse documento, aí vai no outro. Aí você vai no outro. Não, porque daí para ter o laudo do bombeiro tem que ter isso, aí vai. Né? Eu falei, gente, como que todo dia abre empresa aqui? É sério que... E aí o irmão falou assim, Linda, você é tão ingênua. Né? Ele falou assim, se você subir essa avenida, tem uma avenida grande ali, na Brigadeiro Luiz Antônio. Se você subir de ponta a ponta, você vai conseguir contar nos dedos de uma mão quantas empresas têm alvará de funcionamento. Nossa. Mas pode abrir empresa sem alvará? Não. Poder não pode, na teoria. Né? É a mesma história daquele cristianismo meia boca, sabe? Você fala assim, tem que amar o inimigo, orar pelo que te persegue. Na teoria, né? Mas na prática, mas se não funcionar na prática, o que é essa fé? O que é esse evangelho, esse cristianismo?
Aí eu falei, não, eu não vou abrir empresa, então a lei fala que tem que ter, então a gente vai ter o alvará, a gente só vai abrir quando tiver o alvará de funcionamento. Ai, não é assim que funciona, tá vendo? Já não vai dar certo, viu? Você não entende nada de empresa. Eu acho até que Deus me enfiou nesse negócio porque eu não sabia nada mesmo de empresa. Sabe que a ignorância é uma bênção, entendeu? Vamos dizer assim, né? Então eu quero, não, se não é, não é, não é. Então aí Deus falou, então vai ela mesmo que não sabe de nada e aí para ver se aí a coisa vai dar certo. E aí coloquei lá. Aí a gente levou, corremos, fizemos toda a documentação, levamos lá e o cara falou assim, olha, você sabe que isso aqui, esse seu alvará, o funcionário público da subseção lá, da junta que eu falou, isso aqui pode sair para você em uma semana ou em vários anos, né? Falou assim para a Érica. Você sabe, né? Caramba, hein? E a Érica falou assim, e qual é? E o que determina isso? Se fez de desentendida, sabe? Sim. Aí o cara se desconcertou e falou, não, é assim. Então, você que sabe. Aí vai. Meu Deus do céu. E aí a Érica veio, a gente reuniu a equipe, falou, não, vamos orar, porque Deus está falando que é para abrir empresa, ele vai dar um jeito de dar esse alvará de funcionamento. E se não der, então fecha. Assim, mal abriu, né, já fecha. E aí era engraçado, porque a gente já tinha o lugar e a gente já estava pagando aluguel. Então a crise era essa, dos irmãos, né, da nossa equipe de consultoria. Precisava, né? abrir A logo, crise era essa. Vai sair primeiro mês de aluguel, nem abriu a empresa. Segundo mês de aluguel, nem abriu a empresa, né? E aí os ídolos do nosso coração vão aparecendo. Deus é muito bom, né? Que quer E vai agilizar, revelando, né? exatamente, né? E aí você leva para o Senhor e quantos meses de aluguel precisa, mas tem que andar no caminho que só tem um só. E a porta é estreita. E aí o nosso alvará de funcionamento saiu em um mês. Nossa, que legal. E ninguém acredita. Quando eu mandei para a equipe a foto que a Érica me mandou, o pessoal, o quê? Esse alvará? Não, como? Você pagou a propina? Não, claro que não, tá louco? Não acredita. Aí todo mundo fala, milagre, milagre, milagre. Então hoje você vai num shopping de elite da cidade de São Paulo, Sim. e tem várias lojas nesse shopping que não tem alvará de funcionamento. Estourou um escândalo ali alguns anos atrás. Mas a 1212 tinha. Olha só. Legal. Né? Então é de Deus, ele Legal. faz. É isso. Amém. Bom, gente, linda, a gente poderia ficar aqui muitas né? horas, né? Espero que a gente consiga fazer um outro bate-papo, de repente a gente faz online aí, se conecta com você. Muito bom conhecer esses conceitos mais a fundo. Espero que quem está nos assistindo possa extrair disso tudo inspiração. Então vejam como é possível empreender com impacto social, com sustentabilidade, né? Porque em nenhum momento a Linda disse aqui, ó, a gente vai ter um dinheiro para bancar 3 anos, mas com o objetivo de ser sustentável, né? O negócio é parar de pé, ou seja, pagar pelo menos as contas dele, pagar quem está trabalhando, sócios que se envolvem no negócio, que está ali dedicando tempo integral, ele precisa ser remunerado por isso, tem que ter lá um prolabore, né? Ele precisa. Então, é possível empreender com impacto social e com valores do reino. Foi isso que a Linda acabou de dizer. Ela iniciou um negócio, não abriu mão em nenhum momento, confiou em Deus e o milagre aconteceu. Então você que está nos ouvindo, fica com esses valores aí, né? Tudo que foi falado aqui serve como uma dicas, informações, prática, experiência de quem viveu isso e deu certo. E agora está aí com um novo negócio e que Deus abençoe muito, prospere, que você alcance ainda mais pessoas dentro dessas casas de recuperação, né? Sim. Que o reino de Deus seja E que expandido volte, através né, desse depois para contar esse testemunho das correntes Amém. aí. Porque a gente crê realmente que vai acontecer mesmo, né? E que abrange, né? O mundo, pro Brasil, o mundo, enfim, né? Isso Linda, aí. Thiago, obrigado. com você o encerramento, se você quiser. Eu nem comecei a minha lista de perguntas. Mas, Thiago tinha bastante, né? Tô vendo aqui, ó. mas muito obrigado por ter aceito o nosso convite, né? Para estar aqui hoje com a gente. É um prazer imenso, foi um prazer te Eu ouvir. agradeço. Né? Tenho certeza que quem assistiu, assim como o Eduardo falou, está sendo tocado. Deus está abrindo chaves de coisas, de valores que são importantes, que não dá para abrir mão, né? E ao mesmo tempo entender que toda e qualquer empresa é feito de pessoas e é para pessoas, né? Então, obrigado mais uma vez, que Deus abençoe você grandemente,
né, que continue nesse foco, né, e fazendo a diferença na vida das pessoas que são impactadas pela sua empresa e por você também lá. E colocando o evangelho no dia a dia, né? Tem que ponhar em algum lugar, né? É isso aí. Isso aí. Legal. Alguma dica de leitura, Thiago, Linda, sobre esse tema no Business Kindle, BAN, alguma dica? Tem o Fé e Trabalho, não sei se vocês conhecem, do Timothy Keller, que trabalha uma base a base teológica, né, dessa questão da integração que é necessário, né, que é uma crise que é necessária. E depois tem a literatura mais específica, assim, eu recomendo que entre na plataforma da Lausanne. Lá tem a parte lá com material em português, muita coisa já traduzida pelo João Mordomo. E tem outros livros aí que não sei se tem um jeito de depois compartilhar com o pessoal. Sim, a gente que pode agora eu colocar não na tenho lista isso na do- mão, tá? Legal. Aí eu compartilho. A gente coloca na descrição depois do vídeo aí, com a sua ajuda para os meninos da mídia. Então é isso aí, ficamos por aqui com mais um INA Podcast. Gratidão, Linda, Thiago, Valeu, Totti. Edu. Tamo junto. Valeu, Obrigado. tamo junto. Até a próxima, gente. Valeu, pessoal. Até mais.